Olá, Bom ministro dia, Brandão, bom dia. tudo bem, professor? Pai, Tudo bem? Um prazer ter a oportunidade de fazer essa live de um tema tão importante com uma pessoa tão afeita a esse assunto que nos assusta um pouco, pelo menos a mim assusta. Eu tive a oportunidade de ler os dois atos e realmente agora para mim, pelo menos, vai ser um mundo novo. Talvez porque o TRT aqui da segunda região esteja iniciando toda essa tratativa. Eu acho que depois que começa a funcionar, todo mundo fica um pouquinho mais à vontade, né? sem dúvida, essa é uma temática bem interessante porque ela se torna uma solução que o tribunal encontrou para possibilitar o aumento da atividade jurisdicional nesse período da crise do Covid-19, que está deixando a todos nós impactados e as nossas vidas alteradas no cotidiano, cada um com uma realidade um pouco diferente, mas ao mesmo tempo uma realidade muito comum, que é a convivência em nossas casas em tempo integral, num ciclo reduzido de pessoas. E o tribunal, então, que já vinha realizando atividades remotas, né? Não apenas o teletrabalho, mas o trabalho remoto, e permaneceu com as sessões virtuais, resolveu ampliar esse rol de atividades, introduzindo as sessões telepresenciais, que para nós também representam uma novidade. Sim. Mas eu acho assim, que é uma novidade que se soma a outras tantas nesse momento e acho que é uma boa iniciativa. Acho. Professor Brandão, antes do senhor prosseguir, eu gostaria de fazer a sua apresentação aos nossos seguidores, pontualmente às 8 horas, como a nossa diretora Tereza recomenda. Então, bom dia a todos. Inúmeros confrades já estão nos seguindo, advogados, inclusive estudantes de fora do país, de Lisboa, advogados de Lisboa também. Então, meu bom dia a todos. Hoje a nossa entrevista é com o confrade ministro Cláudio Brandão, ministro do TST, autor de várias obras, mestre, doutor pela Universidade Nova Lisboa, e integrante da cadeira número 39 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e que hoje vai nos deixar um pouquinho mais a par de tudo o que acontece no mundo virtual em relação às sessões virtuais e telepresenciais. Então, professor Brandão, por gentileza, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para as suas considerações iniciais. Claro. Em primeiro lugar, quero dizer, professor Ione, que é um prazer estar participando desse belíssimo projeto do Café da Manhã. Eu que sou um dos assíduos frequentadores do café, eu assisti quase todas, se não me engano, perdi duas, porque uma foi o dia da sessão telepresencial e tínhamos que tomar uma série de providências. Embora depois eu tenha assistido praticamente todas. Eu acho que não me lembro se perdi alguma, mesmo tendo depois. E acho que é um projeto interessante porque ocupou um espaço e a manutenção dele em todos os dias, sempre com uma pessoa diferente, falando sobre um tema diferente, vem a preencher, digamos assim, uma lacuna que a academia exerce nesse papel de orientar, enfim, de ajudar a compreender essa nova realidade, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista humano, que é, enfim, como disse eu há pouco, todos nós, de alguma maneira, estamos vivenciando essa nova realidade. E com a senhora aqui participando, junto com a colega Tereza, enfim, a confreira Tereza, para mim é um prazer realmente. E apenas uma pequena retificação, eu sou doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa. Eu espero concluir esse ano o doutoramento. Estou já na fase final, escrevendo a tese. Já estou aqui com as 600 páginas, eu acho, 450, acho, escritas. Então, estamos indo no bom caminho, espero. Espero. Com certeza. Nossos cumprimentos, porque todos sabemos que
durante o exercício da judicatura e vamos dizer, a frequência a um curso do estrito sensu é bastante penoso. Então, nossos cumprimentos pelo seu fôlego nesse sentido. As férias se tornaram, na verdade, já há algum tempo, o meu confinamento nas férias tem sido uma realidade, de aproveitá-las para escrever. Mas eu quero também começar falando um pouco dessa nova realidade que estamos vivenciando e tentar demonstrar de que maneira a tecnologia se inseriu nesse contexto. Porque é importante que nós saibamos que a tecnologia tem sido utilizada para melhorar a nossa realidade cotidiana. Ontem surgiu uma matéria, eu li uma matéria ontem desses sites, dizendo que a pessoa que criou o Zoom, que é um dos aplicativos mais utilizados para a videoconferência, essa pessoa, enfim, tem... Acho que virou a câmera. Sim. Isso. Está focando outro local. Isso. Agora. Opa. Ele está saindo do ar. Problemas da tecnologia. Exatamente. A tecnologia nos auxilia. Eu até costumo dizer que a tecnologia, paradoxalmente, está sendo utilizada hoje para nos aproximar. Enquanto que alguns meses atrás era utilizada para nos distanciar. Quantas vezes não já vimos em restaurantes e até mesmo em locais privados, as pessoas sentadas no mesmo ambiente, cada um com seu telefone, ou seu smartphone, ou seu computador, fisicamente próximas, mas distantes na convivência. Agora estamos vivendo o contrário, pessoas distantes que estão buscando tecnologia para se aproximar. É um pouco desse paradoxo, um dos muitos paradoxos desse momento que estamos vivenciando na realidade atual. Sim. Então, eu estava dizendo, a pessoa, o CEO que desenvolveu o Zoom, esse site que é utilizado para a videoconferência, teve incremento na sua fortuna de alguns bilhões de dólares de janeiro até agora, né? Porque é um dos aplicativos mais utilizados em videoconferências. Isso mostra que o mundo tem experimentado diferentes realidades. Algumas pessoas sem trabalho, pessoas com a realidade da dificuldade mesmo, sejam pequenos empresários, microempresários, médios empresários, sejam trabalhadores de maneira geral, pessoas nossas, da nossa convivência, com realidades completamente diferentes. Isso repito, um dos muitos paradoxos dessa realidade contemporânea que, se eu pudesse descrevê-la numa síntese ou com poucas palavras, eu diria que talvez a única pessoa que tivesse imaginado esse dia talvez tivesse sido Raul Seixas, em 77, quando lançou a música O Dia em que a Terra Parou. Na verdade, essa música é muito analisada hoje com vertentes filosóficas, com vertentes políticas, com vertentes até do mundo do trabalho. Eu não sabia que há quem a analise também na perspectiva de uma análise comparativa reflexiva sobre o mundo do trabalho, mas enfim, em 77 ele lançou essa canção, imaginando um dia que as pessoas espontaneamente decidissem todas não saírem de casa. Infelizmente, esse dia chegou, não por vontade própria, mas por imposição sanitária. Estamos todos vivenciando o dia em que a Torre Eiffel não tinha ninguém para visitá-la, os monumentos do mundo inteiro vazios, num período em que a Europa já estaria iniciando aquele vai-vem tradicional do turismo europeu. Mas, enfim, é a realidade. Eu não sei se a vida imitando a arte ou a arte inspirando na vida. Enfim, vamos seguindo nesse período estranho, diferente, em que estamos vivenciando realidades novas, mas aprendendo também um tanto quanto com ela realidade. Perfeito. Então... Bom, a senhora dirige, vamos aguardar a sua orientação. Eu gostaria que o senhor fizesse uma exposição. Inicialmente, imagino eu que a nível de TST, como funcionam as sessões virtuais e como funcionarão as telepresenciais, para depois nós trazermos essa discussão para o primeiro grau de jurisdição, que eu acho que vamos dizer, o tema que mais deixa apreensivos todos, magistrados
advogados e também as partes. Tá ótimo. E aí, se eventualmente houver algum ponto específico, a senhora pode interromper, enfim, Pois direcionar. não. Muito obrigada. Para falarmos hoje da sessão telepresencial, nós temos que retomar um pouco a história, a 98, quando foi criada e lançada no nosso mundo jurídico a lei do fax, que era uma lei de um artigo só, e ela tinha uma expressão no artigo 1º e único que dizia o seguinte, mais ou menos assim, né? Que ela admitia a prática de ato processual pelo facsímile ou outro meio equivalente. Essa expressão ganhou uma dimensão muito grande, porque, na verdade, se discutia... Bom, primeiro que essa lei inovou bastante. Hoje até é interessante voltar à história, que parece algo risível, tamanha evolução tecnológica. Mas aquela lei provocou uma mudança substancial que foi, pela primeira vez na nossa história, podermos praticar atos no processo sem precisarmos ir ao fórum. O ato praticado à distância, né? Com aquela história, com aquela regra de que o original deveria vir ao processo 5 dias depois, etc. Mas essa expressão, ou outro meio equivalente, fez com que os tribunais discutissem se o outro meio equivalente era equivalente ao fax ou ao meio tecnológico. E sim, entendeu, a meu ver acertadamente, que era uma expressão que tinha um alcance maior do que simplesmente a reprodução da peça processual por meio do fax. E a partir dali, os tribunais criaram projetos para implementar de maneira evidentemente incipiente, mas bastante decisiva e firme, a tecnologia, ainda naquela época incipiente, a internet dos anos 90, nós estamos em 98, a tecnologia para o processo judicial. E aí criaram-se vários projetos, o ESTF, o ESTJ, o ETST, e alguns tribunais do trabalho também começaram a desenvolver sistemas que permitissem atos serem praticados com o uso da tecnologia. Bom, esses projetos se desenvolveram bastante, e aí outro salto importante foram as reformas de 94 no CPC, que trouxeram, 2004, que trouxeram várias realidades, com pesquisa na internet, com validade mais tarde de reprodução de acordos na internet, da internet, para efeito de comparação jurisprudencial. Chegamos em 2006, com a lei chamada Lei do Processo Eletrônico, 11.419, que é um marco na nossa normatização, porque ela regulamentou de maneira bastante clara e bastante, digamos assim, profunda, o uso da tecnologia no processo judicial brasileiro. E daí em diante, os tribunais que já vinham com projetos incipientes nessa área de tecnologia, lançaram-se na ideia de criar um projeto de um sistema de processo judicial eletrônico. Esse é o grande salto. Em 2011, a Justiça do Trabalho abraça esse projeto com o ministro João Honesto Dallazen, nosso confrade, que liderava o TST, e decidiu que seria, digamos assim, um salto de qualidade para a instituição como um todo, lançar esse projeto. Ele foi lançado em dezembro de 2011, a primeira vara de navegantes em Santa Catarina. De lá para cá, enfim, os tribunais, nós já temos hoje 98%, 99% de toda a nossa jurisdição em processo judicial eletrônico. E os tribunais também lançaram as sessões utilizando ferramentas tecnológicas, que basicamente fazem algumas atividades que antes eram restritas à atividade, digamos assim, do mundo físico, que é a disponibilização antecipada dos votos para os integrantes do colegiado, a votação antecipada, na verdade, nós chamamos de pré-votação, porque esse voto no sistema não vincula o julgador, ele pode, na sessão, diante de um argumento que um outro colega apresente, ou que o advogado apresente nas suas razões, ele pode modificar o seu voto. Bom, isso vem sendo desenvolvido, os tribunais têm os seus sistemas, o TST também já é uma realidade, digamos assim, bastante consolidada. Mas o tribunal, então, resolveu, há alguns anos atrás, lançar as sessões virtuais. As sessões virtuais, elas são utilizadas para aqueles processos que, fundamentalmente, se valem ou contêm matérias já decididas, matérias repetidas, matérias em que o tribunal, o relator e o colegiado irão, digamos assim, reproduzir a jurisprudência consolidada no tribunal, matérias, digamos, em que a turma já tem posição definida, que a SDI já pacificou, matéria simulada, ou seja, seriam aquelas matérias que não há, ou em relação às quais não haveria ou não haverá um debate entre os jogadores, porque a matéria já está, repito, sedimentada. Sem deixar de assinalar que qualquer julgador, seja o relator, seja os demais julgadores, advogados ou Ministério Público, podem, cada um deles pode,
requerer ou simplesmente que esse processo seja remetido para a sessão presencial. O tribunal, então, edita vários atos normativos nesse sentido. Em 2018, reforma o seu regimento interno, introduz essa realidade na norma regimental, portanto, definitivamente, e estabelece o procedimento para a sessão virtual, que fundamentalmente consiste em 3 grandes etapas. A liberação do voto pelo relator, e ao liberar o voto, o relator já destaca se ele pretende que vá para a sessão virtual ou para a sessão presencial. Cada relator tem uma realidade própria. Alguns gabinetes já têm como regra a sessão virtual, outros deixam a critério de cada um escolher. Mas, enfim, a regra é esta. O relator decide preliminarmente, escolhe preliminarmente, se aquele processo específico vai para a sessão virtual ou para a sessão presencial. Que casos geralmente vão para a sessão presencial? Matéria nova, matéria em que o tribunal não tem uma tese definitiva sobre o tema, matéria em que, digamos, a turma tem um precedente antigo sobre aquela matéria e o relator pretende revisitar aquele precedente para reafirmá-lo ou mesmo para rediscuti-lo, porque entende que a realidade é um pouco diferente, ou até mesmo porque a realidade é a mesma, ele pretende reafirmar um precedente antigo da turma para torná-lo contemporâneo, enfim, e até, digamos, incrementar o debate interno no tribunal. Mas, em regra, o primeiro passo é este. O relator decide se orienta o seu gabinete a assinalar no sistema, quando determina a remessa do processo à pauta, se ele vai para a sessão presencial ou vai para a sessão virtual. Indo para a sessão presencial, é aquela que nós conhecemos, que aí não precisa entrar em detalhes, todos nós estamos habituados com essa realidade. Mas indo para, então, a sessão virtual, há todo um cronograma que a norma regimental estabeleceu, que é muito importante ser destacado. Primeiro, o advogado tem 7 dias para, a partir da inclusão em pauta, pedir que aquele processo seja destacado para a sessão presencial. Ele não precisa justificar esse requerimento. É um requerimento feito de maneira eletrônica, ele vai no site do tribunal, marca lá no processo que ele pretende, basta um clique, um checkbox, aquele que a gente vai e marca, e aí o processo é automaticamente remetido da sessão virtual para a sessão presencial. A outra hipótese é qualquer membro do colegiado, o relator ou qualquer um dos demais membros do colegiado, simplesmente vão lá e marcam e remetem da sessão virtual para a sessão presencial. E há também uma terceira hipótese, que essa regra foi implementada no sistema, que pode acontecer que, depois de liberado o voto, haja alguma correção de texto, correção gramatical, ou, enfim, o relator entendeu porque um colega mandou uma observação, a observação do colega resolveu acolher, e ele resolveu, então, alterar o voto. Qualquer alteração no voto exige que seja de novo votado o processo. Vamos imaginar que eu tenha votado... Bom, desculpe, antes disso. O advogado tem, portanto, 1 semana para requerer a remessa para presencial e na semana subsequente, portanto, 1 semana antes da sessão, cada membro do colegiado pode votar. Ou seja, os demais membros do colegiado podem emitir o seu voto. Durante 1 semana, os votos ficam disponíveis no plenário eletrônico para que os membros do colegiado, os demais membros, votem nos respectivos processos. Ao fazerem esta votação, aguarda-se a véspera do término do início da sessão presencial. Então, digamos, no Tribunal Superior do Trabalho, as sessões das turmas são às quartas-feiras. Então, à meia-noite de segunda-feira é o prazo limite para a votação. Se eu não votar, por exemplo, em algum processo na sessão virtual, o sistema entende, ele foi concebido para isso, que eu estou votando com o relator. Então, o voto tem que ser expresso quando ele é divergente. Eu posso olhar a pauta do meu colega, digamos, na 7ª turma somos eu, o ministro Renato Paiva e o paulistano, representante do RT2 lá no nosso tribunal, e o ministro Evandro Valadão. Então, eles têm, nos meus processos, 1 semana para votar. Se não votarem até meia-noite de segunda-feira, o voto passa a ser convergente com o relator. Os votos divergentes ou convergentes com ressalvas, ele vai lá no sistema, cada um deles, cada um de nós vai lá, marca o voto e justifica, claro, na divergência é obrigatória justificativa e também na convergência com ressalva.
Feitos esses votos, à meia-noite de segunda-feira, o sistema faz o cômputo e os processos estão julgados. Isso é importante ser destacado. Todos os processos da sessão virtual, eles são julgados 24 horas antes da sessão presencial começar. Então, à meia-noite de segunda-feira, o sistema olha os votos que foram computados, vê os destaques que foram enviados, remete para a presencial da quarta-feira daquela semana. Isso é importante, essa observação, porque vai ser alterada essa regra na sessão telepresencial. Então, ele remete para a sessão presencial da quarta-feira seguinte, e os processos em que houve voto convergente, ou convergente com ressalva, ou ninguém votou, os demais não votaram, se assumiu que o voto é com o relator, estão julgados de modo definitivo. Então, a sessão virtual, portanto, ela é encerrada à meia-noite de segunda-feira. Esse é o prazo para que os demais membros do colegiado votem. E lembrando que já houve uma semana antes o prazo para o advogado pedir a remessa da sessão virtual para presencial. Se ele pediu, ele nem aparece mais esse processo na sessão virtual. Claro que o advogado já pediu para ser remetido à sessão presencial correspondente. Esse é o cenário, então, da sessão virtual. Na quarta-feira da semana em que está marcada a sessão presencial, a qual está vinculada àquela sessão virtual, ou seja, que se encerrou na segunda-feira, a sessão são lavadas as certidões de todos os processos julgados na sessão virtual e na sessão presencial. Essa realidade era vivenciada até abril de 2020. Por que abril de 2020? Antes um pouco, o tribunal decidiu, com a pandemia, todos nós, acho que foi 14 de março, a data fixa, definiu suspender todas as atividades presenciais. Todas. Hoje trabalhamos todos de maneira remota. Salvo engano, no tribunal hoje circulam 20 pessoas, de um ambiente que circulam por dia mais de 2.000 pessoas. É pessoal da segurança mínima, o pessoal da TI mínimo e também o pessoal de saúde para efeito de plantão. Né? Tem lá um plantão para atender alguma emergência. Então, o tribunal decidiu por isso e já vinha, então, as pautas das sessões virtuais marcadas, e vejo, são marcadas com quase 3 semanas de antecedência, continuaram marcadas e os julgamentos sendo realizados normalmente. Inclusive, os votos sendo emitidos, processos julgados, apenas com a suspensão dos prazos processuais, por medida determinada pelo CNJ, e também o tribunal seguiu na mesma linha, já havia até também nesse sentido. Só que, portanto, atuando normalmente, as atividades sendo realizadas, os votos sendo emitidos, apenas as sessões presenciais haviam sido suspensas. Até que o tribunal, então, decidiu, como disse anteriormente, ampliar esse universo, introduzindo as sessões telepresenciais. Então, criou-se uma norma, inicialmente o ato 159, o ato conjunto 159, alterado recentemente pelo ato conjunto 170, que é o ato que estabeleceu a marcha dos prazos processuais. E estes atos normatizaram, entre outros aspectos, as sessões telepresenciais, que são um meio termo entre a sessão virtual e a sessão presencial, com algumas observações importantíssimas que precisam ser destacadas. Primeira delas, o ato estabelece a plena validade jurídica e equivalência de efeitos entre as sessões virtual e telepresencial e presencial, ou seja, equivalem-se todas, do ponto de vista jurídico, tem o mesmo efeito jurídico a sessão presencial e a sessão telepresencial. Os processos hoje, então, são pautados. Já realizamos uma primeira sessão no dia 22 de abril, em caráter experimental. Realizamos uma sessão pequena, com 13 processos apenas, para testar a ferramenta, etc. Verificar o comportamento, não apenas nós, julgadores, mas também dos advogados. Houve toda uma atividade, digamos assim, de preparação para verificar o ambiente em que seria realizada essa sessão. E correu tudo muito bem. O advogado só precisa saber como utilizar uma ferramenta semelhante à que estamos usando agora. É uma videoconferência, apenas com mais participantes e havendo interação respectiva. O tribunal está utilizando a mesma ferramenta que o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou, é uma ferramenta de videoconferência nacional que vários tribunais estão utilizando para essa atividade de videoconferência, e optou-se por ela porque se entendeu que era uma sessão, que era uma ferramenta
de uso comum da advocacia, que utilizarão no Supremo Tribunal Federal, no CNJ, em vários tribunais de justiça, em vários tribunais do trabalho, enfim, optou-se por essa ferramenta. Segundo, o advogado não precisa, se não ir no site da ferramenta, e o tribunal disponibilizou vários tutoriais, também o CNJ, baixar um aplicativo, se ele quiser usar o aplicativo via telefone celular, por exemplo, como o site do Instagram. Ele baixa um aplicativo para ele entrar na sessão. Ou vai no site e entra no site e ingressa na sessão momentaneamente. Qualquer pessoa pode fazer isso. A sessão é pública. E essas pessoas têm inteiro acesso em tempo real à sessão. Agora, entrar na sala da videoconferência, como nós fazemos, só quem tem permissão. Quem é que é permitido? Evidentemente, do colegiado, o Ministério Público do Trabalho e, para entrar na sala, o advogado do processo. Então, o site é público, o endereço da sala de conferências nossa é público, cada turma, cada órgão tem uma sala com endereço fixo. Ele chega no site do tribunal, clica nesse endereço, ele vai para a antessala, digamos assim, nós chamamos de living ou sala de espera. O operador sabe que tem alguém ali, ele recebe a relação dos processos na ordem de julgamento, que é publicada 24 horas antes da sessão começar, então se sabe como ocorrerá a ordem de julgamentos, que por sua vez é transmitida ao vivo a sessão no site do YouTube. O advogado vai acompanhando a sessão para ver qual é a ordem do seu processo. Quando chega o momento em que ele vai sustentar, automaticamente ele é incluído na sala de audiências. E aí vai um alerta importante, professor Ione, para os advogados que se identificarem na ferramenta com o número da OAB. Então, fulano de tal, tracinho OAB número tal. Por que isso é importante? Porque o advogado pediu a preferência para julgamento. Se ele quiser, né? Digamos assim, se ele quiser sustentar as suas razões, ele tem um prazo de até 48 horas antes da sessão começar para pedir a preferência para julgamento. E a ordem, que é uma norma regimental já utilizada há décadas pelos advogados, que pedem a ordem de precedência para julgamento, sai publicada na véspera qual é a ordem dos julgamentos. O operador da sala, que é um técnico de informática, sabe que ele recebeu, ele vai apenas olhar a OAB, verificar se o advogado conferir nome naquele processo e fazê-lo ingressar na sala de sessões. E ele começa antes do julgamento ter início. Então, apregoado o processo, ele está na sala de julgamento e aí tem acesso plenamente a todo o desenrolar do julgamento, como estaria se estivesse presente na sessão presencial. E isso foi um ponto que me pareceu muito relevante na sessão presencial, foi a possibilidade de sustentação oral em tempo real. Diferentemente, por exemplo, do que já ocorreu, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que o advogado teria que mandar inicialmente o arquivo gravado de áudio e vídeo das suas razões. No nosso caso, não. Ele sustenta em tempo real e, evidentemente, cumprindo o que faz normalmente nas sessões de julgamento. Se o julgamento é favorável, ele pode não sustentar. Se é desfavorável, aquilo que nós já realizamos. Então, em síntese bastante apertada, esse é o procedimento da sessão. Quais pontos eu acho importante serem destacados? Primeiro, o advogado deve ler, eu acho até que é prudente que o faça, eu digo até imprescindível que o faça, os atos 159 e 170, os atos conjuntos do TST. Por quê? Esses atos normatizam o procedimento da sessão. Isso é importante por conta dos prazos. O advogado tem um prazo para requerer a preferência para julgamento. Esse prazo de 48 horas antes da sessão ter início. Isso essa observação ela é relevante porque é o que vai determinar a ordem de precedência nas sessões de julgamento. Terceiro, o advogado também deve identificar-se quando ele faz o preenchimento dos seus dados lá no site da ferramenta da Cisco, que é a empresa que desenvolveu esta ferramenta, ele deve colocar o nome dele seguido da OAB. Por quê? Porque essa identificação será importante, porque é o que vai permitir que ele tenha ingresso na sala de sessões. Acompanhamento é público pelo YouTube, qualquer um de nós assiste em tempo real o que acontece na sala de sessões, e quanto a isso não tem nenhuma preocupação, porque está se preservando de maneira bastante plena a atividade, o princípio da publicidade dos atos processuais. A meu sentir, inclusive, é uma ferramenta importante, é uma novidade importante,
porque ela democratiza o acesso da advocacia aos tribunais superiores. A senhora sabe que existe uma advocacia específica em tribunais superiores. E muitos advogados, digamos assim, teriam até o desejo de um dia sustentar em um tribunal superior. E muitas vezes não o fazem, enfim, por várias razões. Inclusive de tempo, de agenda, custo financeiro. Então, a meu sentir, democratiza o acesso. As pessoas poderão sustentar perante o TST. Portanto, eu gostaria muito, se depender de mim, assim eu farei, que seja uma ferramenta definitiva. Não para acabar com as presenciais, sessões presenciais. Eu acho que elas têm um aspecto importante, o próprio contato pessoal eu acho importante, o calor humano da vida forense é também importante, mas eu acho que poderia no futuro ser uma realidade que deva permanecer para advogado que eventualmente não possa ir ao tribunal, haja um impedimento momentâneo, ou mesmo definitivo, que ele, enfim, por razões quaisquer, não queira ir ou não possa ir, tem essa oportunidade de sustentar as razões por videoconferência. Já fazíamos, vários ministros já faziam com frequência, atendimento de advogados por videoconferência. Isso eu já fazia desde que estou no tribunal, portanto, faz agora 7 anos, que eu sempre disponibilizei a agenda por videoconferência. O advogado que eventualmente não quisesse ir ao tribunal ou não pudesse, ele tinha essa chance, e tem essa oportunidade. Hoje, ontem, essa semana, eu tenho audiências terças e quintas com a advocacia nesse período. Na quinta-feira passada, atendi 4 advogados, por videoconferência, meio desse período. Então, é uma mudança de paradigma nesse aspecto, mas o que às vezes causa muita expectativa é pelo medo do desconhecido. Muitas vezes as pessoas ficam receosas porque não viram. Mas a senhora hoje é uma experiente usuária do Instagram, pela quantidade de lives que vem fazendo, e percebe claramente que aquilo que no início causou um certo impacto, hoje é uma realidade que já se faz com muita frequência. Várias pessoas que há um mês atrás não sabiam o que era a videoconferência, que nunca tinham feito a videoconferência, hoje usam as diversas ferramentas com uma, digamos, tranquilidade que impressiona. É a mudança na vida cotidiana. Sim, nós fomos, diria, obrigados, até aqueles, como é meu caso, que têm mais dificuldades com todas essas ferramentas, eu me senti no meio de uma onda que eu tinha que me adaptar, até porque as atividades docentes estão sendo todas virtuais, e minha para meu espanto, com uma produtividade e uma frequência de alunos muito maior do que nas aulas presenciais, professor. Isso é muito interessante, porque as pessoas estão em casa. E outra coisa, professor Ione, as atividades de videoconferência, elas são muito objetivas. Sim, Porque no contato pessoal, nós conversamos muito sobre tudo. E quando nós marcamos, por exemplo, essa experiência eu já posso assim, atestá-la, porque faço isso há 7 anos. O advogado na audiência presencial, ele chega, ele conversa, ele puxa um assunto, ele se toma um café, se toma uma água, há toda uma conversa introdutória. E na videoconferência, como ele sabe que só está ali para aquela finalidade, ele é objetivo. e Bom tudo dia, tudo bem? muito mais rápido, de uma forma mais Exatamente. objetiva. Porque estamos focados numa só atividade. Na Sim, atividade presencial, nós nos dispersamos com várias cenas, nosso cérebro está trabalhando. Aqui não, estamos focados numa tela aqui no caso, nem computador é, no telefone celular, uma tela minúscula, e nós estamos aqui, um em frente, aspas, aqui, um em frente ao outro, com um objetivo, um tempo determinado e algumas pessoas mandando aqui várias perguntas para que nós possamos tentar resolver essa inquietação. claro. Mas, enfim, eu acho que se ganha objetividade. Eu vejo Eu aqui penso vários que uma amigos. das grandes inquietações, professor Cláudio, é, é justamente a introdução dessas novas ferramentas no primeiro grau de jurisdição. Eu tenho acompanhado algumas discussões nesse sentido e se fala na criação de uma sala virtual nos nas determinadas varas do trabalho, mas
o que eu gostaria que o professor nos esclarecesse diz respeito a esse acesso ao sistema informatizado e, vamos dizer, o resguardo da imagem das partes, no caso. Veja, é só antes aqui, cumprimentando vários nossos confrades aqui, vejo a nossa professora Tereza Naz aqui, mandando um alô, André Jobim, vários. E aqui tem algumas perguntas que eu acho interessante, professor, antes de só mudar o foco. Unificação de sistemas. Existem normas do CNJ, já editadas há vários anos, que inclusive proíbem os tribunais, salvo exceções bastante pontuais, de desenvolver sistemas que não sejam o PJE. Eu acho que os tribunais hoje, que ainda insistem em sistemas, digamos assim, próprios, sistemas que não sejam nacionais, eles contribuem para gasto de dinheiro desnecessário, perda de força de trabalho, economia de recursos que poderia ser feita também não é observada. Então, existem hoje já regras que disciplinam a unificação dos sistemas que sabemos todos nós, isso só não se aplica ao Supremo Tribunal Federal. Temos recentemente o caso, 2 anos atrás, do Tribunal de São Paulo, que desenvolveu um sistema, enfim, próprio, que gerou uma discussão grande com o CNJ, que eu não vou voltar nisso agora. Inclusive, se aplica ao Projúdio. O Projúdio foi um sistema criado para juizados especiais, e isto ficou marcado no sentido que seria um sistema nacionalmente unificado, que aos poucos se vai, evidentemente, adaptando para cada realidade de tribunais. Com relação à conexão no meio da sustentação oral, a norma diz o seguinte: a regra da conexão, quer dizer, o dever de ter conexão boa é do advogado. Isso aí, enfim, não há como ser diferente. Agora, diz o seguinte: se houver problema de conexão, quando ele vai começar o julgamento, o processo é retirado da ordem de julgamento e vai para o final da sessão. Tivemos, inclusive, um caso na sessão inaugural. Um advogado que, inclusive, tinha feito treinamento, participou do treinamento, na hora deu problema na placa de som do computador dele. Suspendemos o julgamento, nem chegamos o ministro Renato chegou a proferir o voto, mas suspendemos o julgamento, remetemos para o final da pauta, ele retornou, e aí, por chat, disse que era um problema, que ele ia acompanhar o julgamento, não iria se manifestar. Ou seja, ele teve essa opção. E assim o fizemos. Mas se a conexão cair no meio, a norma prevê isso. O julgamento é suspenso e remetido para o final do dia. Se persistir o impedimento, o julgamento fica, então, adiado. Mas, evidentemente, isso somente é aplicável quando não for problema de conexão, que digamos assim, que o advogado não se preparou, não fez inscrição, não se cadastrou no site, que é um cadastro comum, como todos nós fazemos. Portanto, a norma resolve isso. Com relação às audiências no primeiro grau e a questão pertinente digamos assim, ao resguardo da intimidade, que eu acho que é o grande problema. Sim. Aliás, as audiências de primeiro grau, a meu sentir, elas devem ser realizadas com muita parcimônia nesse momento agora. Eu sou partidário da tecnologia, sou uma pessoa defensora da tecnologia, participei desse projeto desde o seu início, mas reconheço que, para audiências de instrução, temos que ter muito cuidado. Por quê? Não apenas a questão da exposição da intimidade das pessoas. A norma do CNJ, Resolução 121, diz que os documentos do processo e audiência, a ata de audiência é um documento do processo. O vídeo da audiência é um documento do processo. Só são disponíveis publicamente às partes e a advogados. Então, o advogado, qualquer advogado tem acesso a qualquer processo, como ele faria hoje no processo, fazia antes do processo físico. Ele chegava no balcão da Secretaria da Vara ou da Junta, pedia o processo, se identificava como advogado, podia consultar o processo. Isso era necessário para quê? Para que ele até pudesse saber se ia pegar a causa ou não. Muitas vezes ele é contratado de última hora ou até nem foi contratado ainda, precisa examinar a causa para dizer se vai aceitar ou não aquela incumbência, aquele mandato e até fixar o seu padrão de honorário, isso é natural. Então, ele pode consultar o processo. Inclusive, o aplicativo JTE, que é um aplicativo que eu recomendo que os advogados tenham no seu telefone,
É um aplicativo que você pode baixar no telefone celular e ter acesso a qualquer processo do Brasil inteiro do PJE. Isso é muito interessante, porque ele vê todo o processo ali e leva os seus processos para onde ele quiser, na palma da mão. Mas, para o público externo, o acesso é restrito. Só as partes têm acesso ao seu processo. E eu vou utilizar uma frase do ministro Carlos Aires Brito, que eu sou fã do ministro Carlos Aires, que é uma pessoa que traz a Somos dois, poesia. então. Isso, traz a poesia para os seus julgamentos. Uma vez ele usou uma frase falando sobre publicidade processual que eu achei assim bem interessante. Ele falou que não se pode confundir publicidade com bisbilhotice. É exatamente isto. Não se pode confundir publicidade processual com bisbilhotice na vida das pessoas. Por isso, por exemplo, que eu sou inteiramente contrário à transmissão ao vivo das audiências de julgamento no primeiro grau. Quantas vezes não vivenciamos ou não vivenciaremos situações de constrangimento para a parte, uma frase mal utilizada ou um contexto que envolve informações pessoais que a pessoa disse e, ao dizer, tornou pública aquela informação, que pode criar um problema muito grande decorrente da superexposição que a internet propicia. Nós tivemos fenômenos de pessoas que tornaram, digamos assim, famosas pela internet. Apenas, entre muitas realidades, aquela cantora britânica, Susan Boyle, que se tornou conhecida, era uma servente de uma escola, se não me engano, da Escócia, que se tornou conhecida, já cantou no mundo inteiro, para a rainha da Inglaterra, para Barack Obama, e é uma pessoa que, pela voz que tinha, o mundo conheceu por conta da internet. Ao mesmo tempo, também, já tivemos casos de privacidade violada, de pessoas que se suicidaram porque tiveram intimidade violada de tal maneira que não puderam, que mudaram de cidade, se tornaram anônimas, porque, enfim, passaram a ser conhecidas demais por todo mundo. Então, a internet tem essa característica, ela expõe muito para um lado e para o outro, para o bem e para o mal. Então, eu acho que audiências de instrução não devem ser realizadas, senão quando as partes assim o requererem, com todas as cautelas, por exemplo, em relação à coleta da prova. Porque hoje, no ambiente pré-pandemia, como é que se fazia a instrução de uma testemunha? Ela ia a um fórum judicial, para evitar a precatória, ficava em uma determinada sala, e o juiz deprecante, o ex-juiz deprecante, ouvia diretamente a pessoa, mas numa sala da instituição, com todas as cautelas relativas à segurança do depoimento. Vamos imaginar, isso se aplica a autor, a réu, e réu, a reclamante ou reclamado. A pressão que pode haver do reclamante para a testemunha falar algo em seu benefício, ou da reclamada da mesma maneira. Então, nós temos que ter a segurança do processo, e não algo que venha influenciar na obtenção da prova bem produzida ou bem coletada. Então, acho que, e além de tudo, a superexposição, voltando à sua pergunta, é um dado de realidade que não se pode ignorar. Além do que, era em agosto desse ano, postergada para janeiro do ano que vem, entrará em vigor a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, que protege essas pessoas. Os seus dados não podem ser expostos. Então, eu acho que o momento hoje seria para as audiências de conciliação, as audiências até para mediação pré-processual no Sejusques, as audiências até de tutela de urgência, em que o juiz, término de instrução, por exemplo, que não há coleta de provas, aquela audiência que só vai, eventualmente, o advogado ratificar razões finais ou juntar razões finais. Essas eu acho que o juiz pode e deve fazer para contribuir com a sua jurisdição. Ou até mesmo audiências em que as partes concordam em se produzir a prova, determinado meio que elas escolhem, ou seja, no sentido da produção da prova documental ou juntada de uma prova documental, como alguns colegas já têm feito, admitido até aquela norma do CPC, que se juntaria à defesa antes da audiência, o ato do corregedor prevê também agora com uma solução intermediária, mas eu tenho muito receio, mas muito receio das audiências de instrução. Por exemplo, como é que se vai garantir que as pessoas mais humildes possam baixar um aplicativo no seu telefone celular para fazer a audiência? Muitas vezes são celulares pré-pagos, sem acesso à internet. Sim. Isso eu não me refiro só a empregados, não. Eu me refiro a também pequenos empregadores, que são a nossa realidade do cotidiano. Sem dúvida. Aquelas pessoas que têm de recursos econômicos que podem suportar 2, 3 meses sem aporte de recursos pessoais, essas suportarão esse período
até porque estão ou podem estar em suas residências com o seu sustento garantido, e também as grandes empresas. Mas nós temos que pensar que a nossa realidade cotidiana é feita por pequenos empresários, microempresários, trabalhadores, que terão muita dificuldade, e o juiz não pode perder a sua sensibilidade. Professor Ione, nós estamos vivendo a realidade de ficarmos em nossas casas sem auxílio de pessoas, eu digo de diaristas ou de empregados domésticos, e estamos vendo a rotina cotidiana equilibrada com a atividade profissional. Não é fácil. E eu destaco o papel das mulheres, advogadas ou mesmo empregadoras ou mesmo empregadas que têm que lidar com a realidade do filho fora da escola, quem tem filho, que não estão. A senhora acabou de lembrar e destacou que a frequência tem sido maior do que muitas vezes a aula presencial. Então, nós temos que acompanhar, os pais têm que acompanhar a atividade dos filhos com as tarefas das escolas, verificar os deveres, verificar a roupa, a alimentação, toda a atividade doméstica ao lado da profissional. E o juiz não pode esquecer que ele também vivencia esse momento. Ele não pode imaginar que ele é um ser que não está vivendo essa realidade. O momento agora é de sensibilidade, é de prudência, é de cautela, e não simplesmente encerrar processos. Nós precisamos, nesse momento, de cautela para instruir bem e julgar bem. E conciliar o que for possível, estimular a conciliação. Eu acho que a conciliação é, hoje, um instrumento muito importante para equilibrar interesses eventualmente contrapostos. O CONAPROC, que é o Conselho Nacional de Promoção da Conciliação, que foi implementado, já existia, o ministro Vieira de Mello Filho, nosso vice-presidente, é quem o preside, está atuando fortemente nisso, o desembargador Juscelema, que representa o TRT2, e a desembargadora Ana Paula Lockman, o TRT15, e me refiro a São Paulo, onde a senhora é originária, estão atuando fortemente nesse sentido. Agora, simplesmente o juiz querer fazer a todo custo audiências de instrução para encerrar processos, a meu sentir, ele não está adotando, e respeito a vítimas que pensam em contrário, a melhor conduta, especialmente naquilo em que diz respeito à transmissão ao vivo da audiência. Esta norma, esta regra, contraria frontalmente a resolução do CNJ que limita o acesso dos documentos ao público em geral, exatamente para não causar essa, repetindo isso, Carlos Ares Brito, bisbilhotice, que seria pegar-se o processo para fazer dele um instrumento de perseguição, de vindita ou mesmo de exposição pública. Sim, seria uma exposição a um constrangimento desnecessário, porque aqueles fatos só interessam efetivamente as pessoas envolvidas. E é aí que surge a expressão do ministro Aires Brito em relação à bisbilhotice. Exatamente. Imagine o depoimento, a prova oral é muito dinâmica. Às vezes ela começa numa direção e vai, de repente, muda a direção para outro caminho. Porque, enfim, veio uma resposta no meio de uma pergunta e essa pergunta mal formulada ou até mal compreendida pode levar a uma resposta que não se inserisse no contexto daquele objeto do processo, mas que traga um constrangimento enorme para as pessoas quando, especialmente, forem essas pessoas postas a público ou expostas publicamente com aquela realidade. Então, eu tenho muito receio disso. E acho que o juiz do trabalho em primeiro grau tem que adotar uma postura de muita cautela nesse momento. E lembrar que as pessoas estão vivendo realidades muito diferentes, muito difíceis, muito duras. Pessoas perderam seus empregos, perderam seus parentes, perderam seus amigos, no dano maior que a Covid está proporcionando, de falecimentos. As pessoas estão sensíveis, estão em casa já há quase 2 meses. Muitas dessas pessoas estão com problemas psíquicos, adoecimento psicossocial é uma realidade que não pode ser ignorada. Os nervos à flor da pele, assim, em muitos casos, convivência difícil em casa, muitas vezes. Enfim, com toda essa realidade, o juiz do trabalho não pode simplesmente ignorar esse momento e encerrar a audiência, encerrar o processo, quando, por exemplo, imagine no meio do depoimento a conexão cai. O que ele vai fazer? Ele vai suspender o depoimento, ele vai adiar a audiência, ele vai provocar que a parte, instar a parte a ingressar novamente no aplicativo, ou ele simplesmente vai
encerrar a audiência dizendo que foi atribuída à parte a responsabilidade pela conexão. Como ela não entrou, está encerrada a audiência e não vai permitir mais a produção da prova. Nós sabemos que a prova oral, feliz ou infelizmente, com todos os problemas que ela tem, ela é muito utilizada no processo do trabalho. Enquanto na justiça civil, a audiência é um ato que pode ou não ter no processo, no nosso caso, sempre há audiência, sempre os processos têm audiência. Eu sei que os colegas estão ansiosos por produzirem, realizarem audiências, e eu cito sempre o Estado de São Paulo, que é a realidade ímpar no Brasil. São Paulo tem um movimento forense que equivale a mais da metade do Brasil inteiro. Nós somarmos os tribunais de São Paulo e Campinas, eu não tenho mais o número exato, mas se não me engano é quase 70% do movimento judiciário brasileiro, do trabalho. Então, tudo que acontece em São Paulo, para o bem ou para o mal, repercute no Brasil inteiro. Então, os juízes paulistas têm que ter essa percepção. E eu sei que os colegas têm. Não apenas os do interior, onde a realidade é mais próxima, onde o juiz da cidade é mais visto, é mais assim, há um contato mais próximo, mas também os colegas da capital. É muito cômodo sentar-se num computador, à frente de um computador, e seguir com as audiências, encerrando as audiências e causando para as pessoas um problema muito sério, porque o importante ali é ter a segurança da prova, é ter um processo bem instruído, qualquer que seja a solução que ele venha a dar. O juiz não pode perder essa sensibilidade nesse momento. Por isso que eu acho, e repito muito, já falei sobre isso várias vezes, eu acho que o momento é de cautela, a palavra é precaução, é cuidado, é sensibilidade social, é compreensão, e não simplesmente seguir com a realidade que, a meu sentir, pode trazer danos irreversíveis para as pessoas e, sobretudo, para os processos que o juiz está tem sob sua jurisdição. Na sua visão, quando voltarmos à normalidade, se é que podemos antever essa normalidade comparada ao que vivenciamos há 2 meses atrás, na sua visão, as audiências 100% presenciais serão uma tendência em extinção? Não, em extinção acho que não. Eu acho que a carta precatória, ela acaba. Eu acho que o juiz hoje, já há vários colegas que têm essa experiência bastante exitosa. Eu acho que haverá a ampliação dos atos telepresenciais. Eu acho que as resistências que havia serão facilmente vencidas. E a senhora usou uma expressão interessante quando na sua fala inicial, só disse, nós fomos empurrados, assim, fomos obrigados, nós não tivemos nem tempo de nos adaptar. Era isto ou isto, para as pessoas que tinham uma dificuldade. Então, eu acho que essa resistência inicial, ela vai ser superada. Então, eu acho que a tendência será de ampliação dos atos telepresenciais. Acho que será de extinção das cartas precatórias. Isso tudo eu acredito. A extinção da audiência presencial em si, eu acho que ela não acontecerá. Até porque o contato próximo produz efeitos positivos, eu acho. Até a conciliação ali, eu acho que aquele ambiente, os sejuscas fazem muito esse trabalho de criar um ambiente favorável, de criar uma atmosfera favorável, de quebrar um pouco aquelas angústias e sensações de cordialidade. Sim, isso é muito importante. Exatamente. Então, eu acho que o contato presencial ele é insubstituível em qualquer circunstância. Agora, acho que haverá, sim, a ampliação dos atos telepresenciais. Essa semana, eu li uma entrevista do professor Mário Sérgio Cortella a respeito do mundo pós-pandemia, que ele diz assim, perguntado, na entrevista, ele responde como seria o retorno, enfim, o pós, esse dia que todo mundo quer que chegue, né, que é o dia pós-pandemia. E ele é perguntado se as pessoas ficarão de fato diferentes. E ele respondeu de uma forma bem interessante, que me deixou preocupado, que é algo que eu já penso. Ele diz que, historicamente, o mundo, após as pessoas, né, após superada a catástrofe, rapidamente esquece as vicissitudes que vivenciou, que teve que enfrentar. Então, ele diz que o ser humano rapidamente se adapta ao novo e esquece a dificuldade que vivenciou. Essa é a minha preocupação, professor Ione. Eu acho que se há alguma coisa, não vou dizer de bom, porque essa pandemia nos trouxe sérios problemas para todos, né? Especialmente as pessoas que estão viciando e que vencerão dificuldades
de saúde, falta de leitos, enfim, perda de parentes, de pessoas próximas, sem sequer poderem ir ao sepultamento. Eu tive um amigo próximo que a sogra dele faleceu, não pôde ir sequer ao sepultamento, a filha não pôde ir, porque houve limitação, apenas de 2 pessoas por sepultamento. Então imagine o que é isso, não tem nem direito de chorar os mortos. E o chorar os mortos, na psicologia, explica isso como algo necessário para você perder, né, superar a perda, digamos assim, do vínculo. Mas se eu pudesse dizer algo que essa pandemia pudesse nos trazer de bom, eu queria assim, dizer que nos tornasse, que essa pandemia nos deixasse pessoas melhores. Eu espero que nós possamos passar por isso saindo dela, pandemia, como se pudéssemos ser melhores. É algo que eu desejo, porque nós precisamos vivenciar o mundo com mais solidariedade, reconhecendo o papel das pessoas no mundo. Nós falávamos só o ano passado em indústria 4.0, em teletrabalho, trabalho por aplicativo, e hoje estamos falando agora do trabalho do gari, da pessoal da limpeza, do médico, do enfermeiro no hospital, quer dizer, do entregador, que sem entregador nós Especialmente todos estaríamos. desses. Exatamente. Então, o mundo deu uma guinada brutal nessa nossa realidade. Estamos vendo um outro mundo, especialmente o nosso mundo do direito do trabalho, que o direito do trabalho virou, de repente, né, a bola da vez. A bola da A vez. justiça do trabalho, que estava todo mundo falando, não, porque é obsoleta, tem que acabar, ou pode acabar, o direito do trabalho não tem mais lugar no mundo, é só automação. Estamos vendo que a máquina sozinha não funciona. Alguém tem que ligar a tomada, alguém tem que programar a máquina, enfim. Uma realidade dura, mas uma lição que temos que aprender. Eu acho que essa é a grande lição que esta pandemia pode nos deixar. Perfeito. Professor Brandão, lamento, mas o nosso horário está chegando ao fim. Passou muito rápido. Creio que pelo número de participantes e pelas indagações que surgirão a partir da sua exposição, tenho certeza que nós precisaríamos contar com a sua presença numa outra oportunidade. Então, deixo já registrados os nossos agradecimentos, em especial da academia, pelas brilhantes considerações do confrade. E, nesses últimos minutinhos, o senhor pode nos deixar a sua mensagem. Pois não, professor Ione, eu quero agradecer inicialmente o convite. Acho que a academia, repito, está fazendo um trabalho de excelência nesse café da manhã. Agradecer a professora Tereza Narras, a colega Tereza Narras também pelo convite. É importante que nós possamos conversar e, enfim, trazer um pouco da informação. Eu acho que o conhecimento só é bom quando você pode compartilhar, ele sozinho não interessa nada. E o prazer foi meu, a senhora sabe que eu tenho muita consideração pela forma como a senhora se conduz na academia, sempre muito prudente, muito ponderada, mas ao mesmo tempo muito firme nas suas convicções. Isso é importante no mundo acadêmico. Cumprimentar os nossos confrades que passaram por aqui, advogados que vivem aqui da Bahia, de vários lugares do Brasil, que nos assistem, colegas também. Vi aqui advogados da Bahia, vi de Goiás, vi de São Paulo, amigos que passaram para dar um alô, Rio de Janeiro, passaram para dar um alô. Eu quero dizer que a honra foi minha em participar desse projeto. Espero que ele continue, que se torne algo permanente, para que nós possamos fazer da academia uma instituição viva na vida da comunidade. O grande papel da academia é fazer esse presente no dia a dia das pessoas. E isto ela está fazendo com absoluta maestria. Nesse período, já vinha de várias gestões há algum tempo nessa tarefa de tornar-se presente. Uma instituição viva e não apenas um nome na relação de instituições da sociedade civil brasileira. Então, o prazer foi meu. Espero ter contribuído de alguma maneira com os colegas que nos assistiram, os amigos que participaram. Estou à disposição sempre da academia, que para mim é uma honra fazer parte de tão importante instituição. Bom dia a todos, um abraço e foi um prazer vê-la dessa forma. Muitíssimo obrigada e gostaria de lembrar aos nossos seguidores que a partir da próxima semana nós começamos uma